Amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, mesmo assentados. Mateus 28. Hoje, o domingo de Páscoa, na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mateus 28. Saudamos também a todos quantos nos visitam pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez, enfim, todos sejam muito bem-vindos no nome de Jesus. Glória a Deus. Mateus 28. Cristo, nossa verdadeira Páscoa. É o tema desta mensagem, algo que o Espírito Santo falou no meu coração nesta manhã. Estava já com a mensagem pronta para compartilhar com vocês, trabalhando aí já uma semana nessa mensagem. Quando foi hoje de manhã, Olavo, o Espírito Santo simplesmente disse, deixa essa daí para depois, escreve aí. Então vamos lá, né? Vamos obedecer. O crente, o cristão, ele obedece, ele não questiona. Amém? Glória a Deus. Vamos orar antes de ler o texto e depois prosseguirmos aqui com Cristo. Amém? Senhor, obrigado por esse dia, o dia que o Senhor Deus fez. Como diz a tua palavra no Salmo 118, o dia que o Senhor Deus fez, alegramo-nos e regozijamo-nos nele. E sempre tenho dito nele, no Senhor que fez o dia, no dia que o Senhor fez. E principalmente neste dia que se chama hoje, nesta hora que se chama agora. Um dia que nós aqui celebramos enquanto igreja cristã, igreja de Cristo, pequenos cristos, a ressurreição do Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso suficiente Salvador. Ato de amor, o ato mais importante de amor, seguido da sua morte na crucificação, na sexta-feira. E o Senhor ao terceiro dia ressuscitou. E breve voltará a Maranata, a hora vem Jesus. Estamos aqui nos apresentando para cultuar ao Senhor, prestar culto a Deus. E através das participações musicais, da coreografia, dos ministérios que estão se movimentando na direção do reino, acompanhando o mover do Espírito Santo, nesta hora paramos para refletir algo da tua palavra. Até agora falamos com o Senhor, mas agora precisamos que o Senhor fale com a gente. Necessitamos e estamos aqui dispostos e disponíveis para ouvir a tua voz. Que silencie agora, no nome de Jesus Cristo, toda e qualquer outra voz, que como já foi falado em oração, tudo aquilo que intenta incomodar-nos, todo incômodo, todo infortúnio, toda preocupação, toda ansiedade, todo desconforto, toda dor de cabeça, toda dor de coluna, toda ansiedade, tudo aquilo, fazemos como o apóstolo Pedro registrou, lançai sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Tudo aquilo que nos preocupa o coração, a mente, a nossa mente seja conectada à mente de Cristo, o nosso espírito ao Espírito Santo. Estejamos no centro da tua vontade, porque a tua palavra diz, no centro da tua palavra, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. Que o Senhor possa falar o nosso coração, que Jesus, o Cristo ressurreto, o Nazareno, cresça e eu, pastor Douglas, diminua para a glória de Deus, o nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém. Diga comigo, não vou
oferecer resistência ao Espírito Santo. Diga comigo: eu ofereço a minha atenção para ouvir a tua palavra, ó Senhor. Diga mais forte: fala comigo, Senhor. Diga mais forte: fala comigo, Senhor. Eis-me aqui. Glória a Deus. Mateus 28, de 1 a 6, diz: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, vamos até o 10, não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, grife comigo aí algumas palavras, antes de nós começarmos. Verso 2, grande terremoto. Diga comigo, grande terremoto. Às vezes, é necessário um grande terremoto, Mara, Letícia, para Deus, Maísa, abalar as nossas estruturas, para mexer no nosso fundamento, para trabalhar o nosso alicerce, para crescermos para baixo. Mas saiba que quando lhe sobrevier um terremoto, quer seja grande, é porque Deus está trabalhando a sua estrutura. É porque Deus quer que você cresça com o Espírito Santo para baixo, no firme fundamento que é a rocha, que é Jesus Cristo. O anjo do Senhor nunca nos deixa na mão. Eis que está acampado ao redor de todos que temem a Deus e os livra. O anjo do Senhor. Então não precisamos pedir os anjos do Senhor, não. Basta suficientemente um anjo apenas. E ele está, como sempre esteve, acampado ao redor desta casa, como alguém já viu anteriormente em uma vigília. Mas às vezes é preciso sobrevir sobre nós, sobre a igreja, um grande terremoto, para crescermos para baixo com Jesus e florescer para cima com o Espírito Santo.
certos de que a mensagem do anjo vem para esclarecer, nos trazer paz, nos trazer segurança, e dizer assim, como já foi colocado aqui no verso 5, grife aí, não tenham medo. Diga para a pessoa que está do seu lado direito, não tenha medo. Diga para a pessoa que está do seu lado esquerdo, à frente, não tenha medo. Você que está em casa, receba essa palavra, não tenha medo. De fato que muitas vezes procura-se Jesus aonde ele não está. E o anjo vem trazer esclarecimento. Embora estamos diante de uma palavra aqui, Miriam Daniele, de acalento, de consolo, ou seja, não tenha medo. Ainda humanamente falando, temos medo. As mulheres tiveram medo. Diante do novo, do natural humano, elas tiveram medo, porque afinal ninguém havia ressuscitado. E ninguém ressuscitou assim como Jesus o fez, ou como Deus fez em Jesus. Mas ele continua insistentemente dizendo, não tenha medo, eis que estou com você por todos os dias da sua preciosa vida. Não temais, não tenham medo, porque ele, Jesus, não está aqui onde vocês estão procurando. Venham ver, venham constatar, pois ele ressuscitou. Vão depressa, verso 7, ele verdadeiramente ressuscitou. Note que essas palavras eles já sabiam, mas é necessário, João, sempre reafirmar o que já sabemos, para colocar em prática o que nós já ouvimos. E Deus insistentemente, carinhosamente, sempre vai estar nos lembrando, muitas vezes, daquilo que nós sabemos. Para simplesmente, presbítero Ney, obedecer. Ele ressuscitou, não está no sepulcro, ele está aqui no meio de nós. Então vamos adiante, porque é para frente que se anda, como diz aqui. Vão adiante e vou indo adiante de vocês, protegendo, preparando caminhos para vocês passarem de forma muito segura. De fato que outra coisa que me chama a atenção, verso 9, quando elas vão ao encontro de Jesus, Deus nos surpreende. Anote aí, Deus me surpreende. Anote aí, Deus me surpreenderá essa semana, esse mês, porque é assim que ele faz, presbítero Eli. Ele nos surpreende. Você vai ao encontro dele, Mateus, mas ele já está ao teu encontro, encurtando essa distância, porque ele não quer dar brecha para o inimigo das nossas almas agir nas nossas vidas, Stephanie. De fato que diante do novo, naturalmente, humanamente falando, temos medo, é natural, mas não podemos deixar, Marilena, que o medo nos domine, que o medo nos paralise, que o medo nos faça mal, nos impeça de fazer a obra de Deus. Ele está adiante, mas quando ele nos vê, Rosa, chegando a ele, ele vem de encontro a nós. Igual aquele pai amoroso que estava à procura, à espera daquele filho querido, seu Toninho, que estava voltando para casa, mas o pai o avistou de longe. Lucas 15, correu, o abraçou e o beijou. E aquele discurso que aquele jovem tinha preparado, ele simplesmente jogou fora. Não precisou, porque aquele pai amoroso, representando Deus nessa história, ele simplesmente despejou amor e perdão. Prepare-se para o de repente de Deus, porque ele vai te surpreender. Anote aí inclusive a data de hoje. Feito essas introduções, hoje então, domingo de Páscoa, na ressurreição do Senhor, e a palavra Páscoa vem desde o Antigo Testamento, eu prefiro dizer o Primeiro Testamento.
porque não é antigo que Deus faz novo, anote aí. Então a palavra Páscoa vem desde o Primeiro Testamento, que fora escrito na língua hebraica e significa literalmente passagem. Pachá, do hebraico, passagem. É uma festa, ou era uma festa religiosa, que os judeus celebravam por conta da libertação que eles tiveram de Deus. A escravidão do Egito, você conhece essa história. Se você quer conhecer mais um pouco, depois você leia Êxodo 12 ali, a primeira Páscoa. Então eles celebravam a Páscoa, era costume, uma festa religiosa, dedicada para adorar a Deus, em gratidão por tamanha libertação daquela escravidão do Egito. E você sabe o que Deus fez com eles. Deus fez por eles. Já no Novo Testamento, a celebração da Páscoa continua sendo uma festa religiosa em que agora os cristãos, ou seja, os pequenos cristos, comemoram a ressurreição de Jesus, que é a razão da nossa fé. E a partir do Novo Testamento, Cristo ressignificou a Páscoa, fazendo algo novo, dando um novo sentido para essa celebração de passagem. Passagem de Jesus Cristo da morte para a vida, trazendo salvação para todo aquele que nele crê, conforme João 5:24. Deus, através de Jesus, na Páscoa, oportunizou a salvação para todos. Mas é para todos que nele creem, todos que creem em Jesus. É nessa ressignificação da Páscoa, a partir do Novo Testamento, a passagem para uma nova vida, a passagem para um novo tempo, a passagem para um novo ciclo. Passagem para um novo céu e uma nova terra, pois verdadeiramente Cristo, com a sua morte na cruz, nos libertou da morte eterna e da escravidão, não agora do Egito, mas do pecado. Então, amados irmãos, na verdade, Jesus é a nossa Páscoa. Jesus vem substituir a Páscoa judaica. Então, comemorar a Páscoa significa entender que no centro da experiência da ressurreição está a cruz e o sacrifício de Jesus Cristo por cada um de nós. Comemorar a Páscoa significa festejar, celebrar a nova vida que o sacrifício redentor de Jesus nos garante. Exatamente a partir desta premissa, entendemos que vida cristã, ela é pautada em um alicerce, em um tripé sustentador, onde nós entendemos que vida cristã é receber, é celebrar e repartir. Se você tem essa plena consciência, essa convicção e essa aplicabilidade na prática de que você recebe de Deus, que tudo que você recebe vem e provém de Deus. Você se esforça, você trabalha, você semeia, você planta, você colhe, mas tudo vem de Deus. A própria semente vem de Deus. O próprio fôlego da vida vem do Senhor. Nós não fazemos nada absolutamente nada pela nossa força. Você recebe, vem de Deus. Você celebra porque Deus gosta de celebração. Lá no Antigo Testamento havia pelo menos 3 grandes festas no ano. Então o nosso Deus é um Deus festivo, é um Deus de alegria. Vida cristã é receber, celebrar e repartir. Porque tudo aquilo, anote aí, porque tudo aquilo que eu recebo passa por a minha celebração ao meu Deus, mas reflete de forma prática na vida do meu irmão em repartir. E quando nós repartimos, não há falta.
se multiplica, porque no reino de Deus não tem divisão, tem unidade. Porque você dá um pouco que você tem, o mais importante é dar do que receber, e esse pouco de um, esse pouco do outro, e aqui vai, nós formamos o muito, e alcançamos uma multidão para Jesus. Então, se a tua vida não passa por essas 3 premissas, esse tripé sustentador, não é uma vida cristã. Essa era a hora de você dizer misericórdia. Mas era essa hora de você dizer, a partir de hoje vai ser assim. O que eu receber vem de Deus. Eu vou celebrar com alegria, mas eu vou repartir com generosidade. E anote aí, quanto mais você reparte, mais você recebe. E quanto mais você recebe, você mais tem vontade de repartir. Não para ganhar, mas porque você já ganhou. E a sua alegria é ver o que você reparte, o sorriso estampado na vida do seu próximo. Mas vamos continuar, de forma que nessa ressignificação da Páscoa, então essa passagem para uma nova vida, para um novo céu, uma nova terra, onde breve Jesus voltará, e vai nos levar para esse céu, esse novo céu, essa nova terra, que Ele já preparou, conforme João 14 anunciou. Não vos turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque lá na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu estou indo, eu vou preparar morada, eu vou preparar lugar. Se não fosse assim, não vou teria dito. Então nós vamos acessar esse novo céu, essa nova terra, esse novo lugar, esse novo espaço que para nós cristãos já está preparado, porque Cristo foi adiante preparando, mas Ele vem nos buscar enquanto igreja. Mas, diga-se de passagem, tudo isso Ele conquistou, esse direito para nós Ele conquistou, pregado na cruz, na sexta-feira da sua morte. E esse direito de vida oportunizou-nos a partir da sua ressurreição. Então, é nessa ressignificação, Jesus é a nossa Páscoa. Nós precisamos festejar, precisamos celebrar, mas de forma correta. E eu quero então, de forma muito rápida, destacar algumas realidades importantes e indispensáveis sobre a verdadeira Páscoa. Anote aí, primeira, a Páscoa, vamos ler juntos, a Páscoa oportuniza a vida de Cristo em nós. Observe que a leitura inicial que o presbítero Ney fez, nós observamos que a manjedoura está vazia. Foi um instrumento importante, foi um símbolo importante, mas ela está vazia. Jesus não está mais lá. Cristo nasceu lá, é fato, mas Ele não está mais lá. Ele passou por lá, foi necessário passar por lá, mas aquilo já é passado. Ele não está mais lá, Ele está aqui. Ele verdadeiramente ressuscitou. Jesus nasceu, ali nós temos a humanidade divina. Cristo veio ao mundo, enviado por Deus, enviado de Deus, conforme Filipenses 2, de 5 a 11, encarnou-se literalmente em figura humana para viver entre nós, viver como um de nós. Você sabia que Cristo é como um de você? E Deus teve a maior e a única experiência de viver de forma humana, através do seu único Filho, unigênito do Pai, que significa o único dessa espécie, simplesmente para te conhecer melhor. Lá em João 10, nós temos na parte B do verso, que Cristo anuncia que Ele veio, ou seja, Ele nasceu, Ele veio, Ele viveu, Ele veio para dar vida, para que tenhamos vida e tenhamos-a em abundância. Não é qualquer vida, é a vida zoe do grego, esta palavra, que significa literalmente qualidade de vida, vida diferente.
significa plenitude de vida, a vida na sua maior intensidade, a plenitude, significa vida com propósito de vida. Porque nós não estamos aqui por acaso, todos nós temos um propósito para cumprir. E acessamos essa vida zoe através da morte de Jesus, através da sua ressurreição. Então a Páscoa oportuniza a vida de Cristo, essa vida em nós, a partir de nós. Porque é tão lindo quando a gente ouve alguém dizer: eu vejo Cristo em você. É a vida zoe na tua vida, em palavras, em atitudes. Então viva essa vida que Jesus Cristo conquistou para você, lá na cruz, no Gólgota, no Calvário. Viva, mas viva com responsabilidade, dedicando sua vida para ajudar outras pessoas também. Com o nascimento de Cristo, esperança veio para um novo mundo. Trouxe o renovo da perseverança. Então eu quero te dizer que vale a pena viver com Cristo, para Cristo, porque Paulo fala para Ele, por meio dele, vem todas as coisas, voe todas as coisas, esse coral, essas canções, o dízimo, a oferta, a dedicação que você está dando agora, vai para Deus em oferta de adoração, volta para Deus, como uma verdadeira adoração, e Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. E de verdade, digo eu. Então a vida é uma dádiva divina. Faça valer a pena, porque a Páscoa oportuniza a vida de Cristo em nós. Não é a vida que o mundo oferece, mas é a vida de Cristo em nós, a vida zoe. Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. Ele veio para vida. A Páscoa oportuniza a vida de Cristo em nós. Então eu pergunto para você, nesta hora, você já recebeu a vida de Cristo em você? Aliás, você já entregou a sua vida aos cuidados de Cristo? Se você ainda não fez ou não tem certeza, ao final do culto nós vamos orar por você. E com você, se assim você quiser e puder. Segundo, Renato, leamos juntos. A Páscoa, está projetado aí? A Páscoa desafia-nos a decisão de praticar o perdão. A prática do perdão sempre foi uma máxima dos ensinamentos de Jesus e uma prática constante e abundante do cristianismo. Jesus ensinou a importância do perdão, praticou constantemente o perdão, ensinou seus discípulos praticando. Vamos projetar alguns textos importantes, bem rápidos. Mateus 6, 14 e 15, diz assim, Jesus lá no Sermão do Monte ensinando não só a oração do Pai Nosso, mas a prática do perdão. Inclusive na oração do Pai Nosso, nós temos a máxima, que é a máxima do perdão também. Então ele diz no capítulo 6 de Mateus 14 e 15, porque se perdoardes ou perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Verso 15, mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Mateus 18, 21 e 22, então Pedro, aproximando, lhe perguntou, ou seja, eles estavam ali conversando, eles estavam ali aprendendo sobre princípios do reino, Jesus estava lhes ensinando, mas vem Pedro e aproxima e pergunta, Senhor, então até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, que eu tenho que lhe perdoar? Quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes, porque na legislação judaica, na letra, havia essa instrução. E o legalista Pedro e o religioso Pedro vai na palavra, ou seja, na lei. Está escrito assim. E aí Jesus vai e surpreende não só a Pedro, mas a todos que estão lá.
E aí Jesus fala, não te digo que é até 7 vezes, verso 22, mas até 70 vezes 7. E é interessante que Pedro, ele acha assim, Renato, que é por dia. Mas aí a gente entende que é por hora. Não, a gente entende que é por cada momento onde cada pessoa precisa do perdão de Deus. Então a Páscoa desafia-nos a decisão de praticar o perdão, porque perdão não é sentimento, perdão é decisão, é mandamento. Perdoai-vos uns aos outros, como o Pai Celestial vos perdoa. Amor também não é sentimento, é decisão. Amai-vos a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Amar ou amor, perdoar ou perdão é decisão. E Lucas 23, 34, contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, essa expressão, Máxima Rodrigo aqui, para mim, porque não sabe o que fazem. Jesus estava crucificado, mas literalmente pregado no madeiro daquela maldita cruz. E ele olha para a humanidade, Lucilene, que havia cuspido nele, que havia desonrado ele, que havia sido desleal a ele. Ele olha com cãibras por todo o corpo, seu sangue sendo derramado daquela coroa de espinhos enormes, encravados na sua mente, na sua cabeça. E ele diz, Letícia, olha para aquela multidão, e ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que eles fizeram, eles não sabem o que eles estão fazendo, mas eu libero o meu perdão a eles, por amor a teu nome. E ainda eles dividiram as roupas de Jesus, tirando sorte, zombaram deles, cuspiram nele, desonraram ele, mas ele liberou o perdão. A Páscoa oportuniza a decisão da prática do perdão, meus irmãos e irmãs, amigos visitantes. A pergunta é, você decidiu ter uma vida de perdão? Você decidiu já ser pronto para perdoar e permitir receber o perdão? Fica para a sua reflexão. Terceiro, leamos juntos, se você puder e quiser. A Páscoa desperta nossa fé somente em Cristo. 1 Coríntios 15, 12 a 17. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil. Em outra palavra, diz, é vã a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas que isso seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Então, se Cristo não ressuscitou, a cruz não está vazia. Se Cristo não ressuscitou, não tem razão nenhuma de nós existirmos. Não tem objetividade nenhuma estarmos aqui. Mais do que um debate teológico, no primeiro século, a respeito da ressurreição de Cristo, Paulo, ele se posiciona e ele diz, verdadeiramente Cristo ressuscitou, verdadeiramente Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Tanto é, Cida Costa, que dentre uma oração que é feita, e Paulo recomenda aos romanos, no capítulo 10, há a menção de crer na ressurreição de Cristo e a necessidade de confessar que nós cremos que Deus ressuscitou Jesus, seu Filho, dos mortos. E isso nos garante a salvação. Então a Páscoa desperta a nossa fé somente em Cristo, não em um coelho de Páscoa,
não em outros anúncios que tentam iludir e enganar as nossas crianças. Nós somos informados pela palavra de Deus que na sexta-feira santa, Jesus foi pregado na cruz do Calvário e ali foi humilhado, foi perfurado, morreu como um ladrão, desonrado. Aparentemente um final trágico, porque eles entendiam que acabando com Jesus, acabariam com a seita que eles chamavam de pequenos cristos ou de os do caminho, e nós hoje somos do cristianismo. E eles estavam certos, porque nós somos do caminho, sabe, Beatriz? Porque Jesus falou, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade é o caminho que conduz à vida. Nós somos do caminho, mas do caminho de Cristo. O melhor caminho. O único caminho. Mas a palavra de Deus diz também, meus irmãos, que depois de 3 dias, Jesus foi em glória devolvido da morte, Terezinha. Ressurgiu dos mortos. Há um hino muito bonito, quem sabe a gente canta ano que vem, mano. Já coloca aí, que diz assim, Cristo já ressuscitou, aleluia, você conhece? Sobre a morte triunfou, aleluia. Olha que hino bonito, fica a dica aí, né? Para cantarmos. E é verdadeiro que cantamos, meus irmãos. Ele ressurgiu dos mortos, aleluia. Verdadeiramente, ele não está mais na manjedoura. Verdadeiramente, ele não está mais no sepulcro. Verdadeiramente, ele está aqui. Amém? Tornou-se vitorioso sobre o inimigo. E ele está vivo para reinar para todo sempre. Assim nós podemos imaginar que no interior daquele túmulo ocorria algo jamais visto, algo jamais sonhado pelo ser humano. Aquele corpo jazia já sem vida, porque Jesus realmente estava morto. Mas agora o seu espírito retorna ao sepulcro e nada pode resistir a esse poder. Subitamente o corpo se sentou, colocou-se de pé, estava transformado. Agora Jesus era um homem imortal. Nova vida transborda de cada célula e cada célula estava espiritualizada. A vida celestial permeava todo aquele corpo. Era a vida eterna que não está sujeita a qualquer dissolução. O tempo e o espaço não eram mais barreiras. Jesus transpôs a morte. Jesus saiu. As rochas, aquelas pedras pesadas, não o impediram disso. Porquanto ele agora pertencia a uma nova dimensão da existência. Estava totalmente transformado, transfigurado. Por isso agora o túmulo é o drama sagrado da alma humana. Morte, como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, onde está o teu aguilhão, ó morte? A morte não mata, porque Jesus ressuscitou com um corpo renovado. A Páscoa, então, meus queridos, desperta a nossa fé somente em Cristo. E um dos pilares da nossa teologia reformada é soli fides. Ou só a fé, sola Cristo, só a fé em Cristo. Não cremos em outras coisas que se apresentam por aí, mas cremos em Cristo. A cruz, ou melhor, a Páscoa é a ressurreição que traz boas novas. Cristo está vivo e breve voltará. A cruz está vazia porque simboliza que Cristo vive. Aleluia. A cruz está vazia, mas o trono está ocupado. Cristo reina. Glórias a Deus. Vamos lá. 4. A Páscoa revela a importância da gratidão. Salmo 116, verso 12. Uma pergunta que o salmista faz: que darei eu ao Senhor? Ou como eu posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Ou o que eu darei, o que eu vou devolver ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo?
Sabe a expressão máxima de uma pessoa que reconhece que tudo que recebe vem de Deus? E ele quer celebrar agora aquilo que ele recebe. E ele quer devolver, ele quer repartir. Mas é alguém que tem dúvidas de como ele vai fazer isso. Porque é alguém que foi invadido pela bênção de Deus. E a bênção do Senhor, ela corre atrás da gente. Como diz lá em Deuteronômio 28. Então aqui, o entendimento é que a Páscoa revela a importância da gratidão. E olha só, algumas pistas do que eu e você, nós podemos ser gratos. Ou devemos ser gratos. Gratos pela vida. Porque é o bem mais precioso de Deus. Gratidão pela família, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelos seus parentes. Porque Deus é família, Deus é relacional. Gratidão pelos irmãos, porque são presentes de Deus. Gratidão pela igreja, porque é a casa do Pai. O Salmo 40, versos 5 e 6, o salmista, já assim, não em forma de pergunta, mas em forma de afirmação, ele diz: são muitas, Senhor, meu Deus, ou quantas maravilhas tens feito. Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu quisera proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos, ou são impossíveis contar. Já Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta, 5,18, ele diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deem graças em todas as circunstâncias, em todas as circunstâncias, em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus. Nós somos então eternamente gratos a Deus por tão grande amor, imensurável salvação. Temos falado na vida desta igreja a respeito dos 3 Gs que revelam a nossa vida com Cristo: generosidade, gentileza e gratidão. Em tudo dai graças, até nos momentos difíceis. Até nos momentos tristes, em tudo dai graças. Porque nessa plena vontade, soberana vontade do Pai, Ele tem algo a nos ensinar. E por fim, leamos juntos que a Páscoa é uma oportunidade de recomeçar. Vamos de novo? A Páscoa é uma oportunidade de recomeçar. Diga aí para a pessoa que está do seu lado: a Páscoa é uma oportunidade de recomeçar. Apocalipse 21, 5. E aquele que está sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, porque Deus sempre tem algo a acrescentar para nós. Escreva isto: pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Deus está fazendo algo novo, de novo. Talvez só você não esteja vendo, mas Deus está fazendo. Porque Ele é assim. E a nossa cegueira espiritual, ou a nossa resistência ao Espírito Santo, jamais vai impedir Deus fazer algo novo de novo na nossa vida. Mas Ele espera, como um Pai amoroso, que simplesmente a gente, como filho, possa dizer: eis-me aqui, Senhor, trabalha em mim, trabalha no meu coração, trabalha na minha vida, trabalha na minha família. Simples assim. De fato que a Páscoa é a ressurreição. Então, se nascemos com Cristo, nos tornamos nova criatura. Sim ou não? Se estamos com Cristo, tudo se fez novo. É ou não é? De novo, sim ou não? Pois, verdadeiramente, segundo esse texto, eu creio, Deus faz nova todas as coisas de novo. Então, isto é uma oportunidade de recomeçar. Ressurreição tem a ver com ressurgir.
E com Cristo ressurge novos sonhos, novos planos, novas oportunidades. Ressurgirão novos hábitos, se estabelecerão novos costumes, porque tudo o que Deus faz é bom, e a sua misericórdia dura eternamente. Amados, na Páscoa, queridos, temos a oportunidade de abrirmos para um novo tempo, de acessarmos esse novo ciclo de Deus na nossa história. Você sabia disso? Que Deus já fez, a gente só tem que acessar. Na Páscoa temos a oportunidade de permitir ao Espírito Santo que reescreva a nossa nova história. Amados, é tempo de não oferecer mais resistência ao Espírito Santo, porque verdadeiramente Ele está falando à igreja, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja somos nós. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de reconstruírem suas vidas? E com Cristo é vencer ou vencer, não tem empatado, não tem derrota, só tem vitória. Ainda que seja custosa, ainda que a gente tenha que batalhar, guerrear para vencer aí as batalhas, as guerras ainda, mas Ele não disse que ia ser fácil, mas Ele falou que não seria impossível. Mas Ele disse: eis que estou com vocês todos os dias. Então diga assim: eu não estou sozinho, Cristo está comigo, porque verdadeiramente Ele ressuscitou, e Ele me ajuda nas batalhas que eu vou ter na minha vida. Mas eu preciso acessar, eu preciso tomar a decisão de amar e perdoar, eu preciso tomar a decisão de ter um espírito grato, e se possível ser generoso, gentil, acessar os 3Gs do cristianismo e tantas outras coisas. Então, a Páscoa é nova vida, é nova oportunidade, é recomeço. A Páscoa é oportunidade de recomeço. E alguns recomeços que eu quero citar para você aqui: reinício, restauração, resiliência, ressignificação, retrospecção, readequação, readaptação. Quanta coisa que o Espírito Santo oportuniza nessa ressignificação, não só da Páscoa, mas da nossa vida. A Páscoa é uma oportunidade de recomeços. Resta saber, você está disposto a acessar esses recomeços? Concluindo, estive pensando, se Cristo não ressurgisse, se Jesus não ressuscitasse, aquela manhã da Páscoa teria sido apenas mais uma manhã. Se Cristo não ressurgisse, Maria jamais teria voltado a Nazaré e nunca mais se ouviria falar nela ou dela. Se Jesus não tivesse ressuscitado, Pedro, André, Tiago e João teriam voltado à pesca, terminando as suas vidas obscuras às margens do mar da Galileia. Se Cristo não ressurgisse, Mateus, ao invés de escrever um evangelho, voltaria a cobrar impostos. E talvez voltaria a ser corrupto. Se Jesus não tivesse ressuscitado, Saulo de Tarso, ao invés de pregar o cristianismo, teria se alegrado com o fim da história da seita dos nazarenos, ou dos caminhos, ou dos pequenos cristos. Mas ele ressuscitou com Cristo numa nova vida, através da conversão a Jesus. E o teu nome foi chamado Paulo, de Tarside. Na Europa, ou seja, se Jesus não tivesse ressuscitado, na Europa não haveria igreja. Apenas o paganismo, e assim não teria ocorrido os reavivamentos espirituais que levaram milhares de pessoas a Deus, até chegar aqui no Brasil e alcançar a mim e a você. Isso tudo porque Cristo verdadeiramente ressuscitou, e Ele é a nossa Páscoa.
Se Cristo não tivesse ressurgido, a sociedade seria algo mais terrível. Se Cristo não tivesse ressuscitado, eu e você não estaríamos aqui. Vamos orar. Amém? O Espírito Santo está falando. Ele já falou. Até aqui. E nós sabemos que nós devemos ser a resposta. Qual a resposta você vai dar para esse Deus que te ama? Que te amou quando você era ainda informe. Ele já tinha derramado tão grande amor. Sem te conhecer, ele já tinha tomado a intrépida decisão de prosseguir para a cruz. Porque ele sabia que esse dia que se chama hoje, chegaria nessa hora que se chama agora, e você estaria aqui para ouvir essa palavra. Ele já sabia, e ele já dizia assim: vai valer a pena. Porque as crianças serão alcançadas. Porque uma igreja da criança está se levantando para expressar uma nova geração de adoradores. Ele já sabia que mais do que você trazer o seu filho na igreja, você entregaria a sua vida verdadeiramente aos cuidados de Cristo. Ele saberia que quando uma criança é alcançada, uma família é restaurada. Ele saberia que alguém, enquanto ainda se tornou adulto, mas hoje está voltando para Deus, seria restabelecido o direito de salvação. E ele manifestou a intrépida decisão de partir para aquela cruz. Ele não titubeou, ele não vacilou, porque ele sabia que iria valer a pena e você estaria aqui hoje. Por isso, qual é a tua resposta a esse tão grande amor de Deus revelado na tua vida? O que você vai fazer a partir de tudo que você ouviu, de tudo que você recebeu? E na Páscoa da ressurreição de Cristo, nós recebemos a nossa vida de volta. Se você tivesse condições de imaginar que você não estaria aqui hoje, qual seria a sua reação a partir de hoje? Mais do que voltar para a igreja, que é bom, é voltar para Cristo, voltar para os braços do Pai, receber o abraço do Espírito Santo. Por isso que no início eu pedi que você orasse, dizendo: Espírito Santo, não vou oferecer resistência. Eis-me aqui, Senhor. Fala comigo, Jesus. Quebranta o meu coração, muitas vezes de pedra, muitas vezes endurecido, ouvidos tapados, porque achamos que aquele que está aqui ministrando a palavra não tem nada a contribuir, e de fato não tem, mas o Espírito Santo age em nós com gemidos inexprimíveis, e esta palavra foi semeada no teu coração, foi gentilmente cedida à tua mente, para que você saia daqui hoje com a mente de Cristo, falando a despeito de Jesus,
que as suas opiniões sejam as de Jesus, a despeito de qualquer coisa. Que a sua impressão seja do Espírito Santo e não a sua. Porque se verdadeiramente Cristo ressuscitou, não é vã a nossa fé. Tudo tem um propósito bem definido no céu, que é aplicado na terra. Então, ao ouvir esta canção, expresse a tua oração e a tua resposta a esse teu Deus que está aqui. Se você quiser, fique em pé, cante. Se quiser, fique de joelhos e ore. Renda-se ao Espírito Santo, mas não perca a oportunidade de escolher por Deus nesta noite. Quando o mar tenta me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei que a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei. É uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. É uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui,
você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei. Orar para que essa paz, a doce paz de Jesus, do Cristo ressurreto, ressurja na nossa vida, através da nossa existência. Mais do que embaixadores do Evangelho, que sejamos portadores da paz, não só como um cumprimento oficial do Cristo vivo, mas como forma de expressarmos que somos e pertencemos a Ele. Que haja paz nos relacionamentos, que haja paz nas famílias, que haja paz entre os irmãos, que haja paz na igreja, que haja paz na vizinhança, que haja paz nessa cidade, em outras cidades, que haja paz no Brasil, que haja paz no nosso interior, que haja paz na nossa mente, que haja paz no nosso espírito, porque o Deus que nós servimos e pregamos aqui nesta casa não é Deus de confusão, Ele é o príncipe da paz, Ele é o conselheiro, e Ele ressurgiu para continuar oportunizando essa paz. Gostaria de orar, se você sentir vontade, de se ajuntar com alguma pessoa aí para promover a paz. Pode fazer alguém da sua família, ou alguém da igreja, mas não fique sozinho, porque a paz é para ser repartida. Se há algo que te incomodou, algo que tem te incomodado, ou algo que você pensa que essa semana vai tentar te tirar a paz, já ore agora, peça, meu irmão, ore por mim. E esse irmão vai dizer, eu tenho um nome que eu reparto com você. Seu nome é Jesus. E a paz é uma promessa que está aqui disponível e acessível. Ore pela sua família. Ore para que a paz seja restabelecida no seu lar. Ore para que a paz nunca saia da sua casa. Ore para que a paz reine no teu coração. Que a palavra ao sair dos seus lábios sejam palavras de paz. Ore e abençoe pelo menos uma pessoa aí agora. Não deixe ninguém ficar sozinho. Os irmãos da igreja, esteja orando aí com alguém, por alguém nesta hora. Senhor Jesus, Conselheiro, Príncipe da Paz, nos apresentamos-nos aqui, meu Deus, e para abençoar essas vidas preciosas, vidas que foram conquistado o direito de viver novamente por conta da tua morte na cruz. E nós hoje repreendemos todo o mal, rejeitamos todas as coisas que envergonham o teu evangelho e acessamos essa vida, nova vida, essa paz que excede todo o entendimento humano, mas que é repartido, que é derramado superabundante através da tua graça, pela via das tuas misericórdias. E oramos-nos
uns pelos outros e uns aos outros, como a tua palavra diz, orai uns pelos outros, orai uns com os outros, como a tua palavra diz, suportai-vos uns aos outros, dai o suporte, seja suporte e suporte. Nós oramos perdoando uns aos outros, assim como o Senhor nos perdoou. E o que nós recebemos, nós celebramos, e o que nós celebramos, nós repartimos. Porque vida cristã não é um fim em si mesmo, mas ela passa pela via da celebração. E dizemos que nós temos o nome que está acima de todo o nome. Não aquele nome ou aquela nomenclatura que fora colocado no topo daquela cruz, mas o nome que está acima de todo nome, que é Jesus Cristo, o Salvador ungido, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus dos céus e da terra, o Deus Pai, Deus Filho, o Deus Espírito Santo, e como eu disse, repito, o Conselheiro, o Príncipe da Paz. E você receba agora no teu espírito, receba agora no teu nome, esse nome que está acima do teu nome, que é Jesus, o Cristo, o Salvador ungido. E dele não se aparte nunca mais, pois ele é o teu Deus. Não temas, pois ele está contigo. Ele não te abandonará nunca, jamais, porque ele é Emanuel, Deus conosco, presente está. E receba esta paz que invade o teu ser, que acessa a tua mente, traz a tua paz no teu coração, desarma a tua vida de tudo aquilo que te preocupa, e receba agora essa paz, e leve essa paz àqueles que não aqui estiveram hoje, amanhã lá no teu serviço, lá na tua vizinhança, no teu condomínio, na tua empresa, junto aos seus amigos, colegas de trabalho. Reparta essa paz, porque quanto mais você repartir, mais você vai receber. Porque esse Deus que nós acessamos agora, ele é fonte inesgotável de vida, vida zoe, vida de paz, vida em plenitude de vida. Quanto mais repartimos, mais recebemos. Que possamos levar essa mensagem, a verdadeira mensagem da Páscoa, a todas as pessoas que encontrarmos essa semana. Amém? Senhor, obrigado por mais uma vez, mais um culto que aqui celebramos. Obrigado por tudo, por todos, amigos, visitantes, membros desta casa que aqui vieram, pelos líderes dos ministérios, voluntários, aí, toda a liderança da igreja, a todos os coralistas e todos aqueles que estiveram empenhados, engajados, dedicaram suas vidas, seu tempo em compromisso e responsabilidade para estarem preparando o melhor para o Senhor. Obrigado porque já recebemos o melhor do Senhor, que é a nossa vida de volta. Que possamos viver com qualidade de vida, vida zoe, vida plena, e esbanjar essa vida de forma responsável e alcançar outras vidas que não conhecem ainda a vida de Jesus Cristo. Assim nós oramos, abençoando esta casa, abençoando esta igreja, abençoando as famílias que aqui estão e aqui congregam. E como diz o apóstolo Paulo, ministramos toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, acessadas aqui na terra, para serem repartidas com aqueles que menos têm ou nada têm. E assim que a graça, infinita graça, superabundante graça de Cristo Jesus, o Senhor da igreja, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, o consolo, a força, a sabedoria, a presença, sempre marcante, abundante, do Espírito Santo,
sejam derramados sobre nós e vós, e por todo o povo de Deus espalhado sobre a face desta terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus continue a nos abençoar. Uma ótima semana, em nome de Jesus.